Leia a Bíblia em um ano. Dia 12. Capítulos 34 ao 36. Diná, a filha de Jacó, é violentada. Certa vez, Diná, filha que Lia havia dado a Jacó, foi fazer uma visita a alguns jovens daquela região. Siquém, o filho de Hamor, o heveu, governador daquelas terras, viu-a, agarrou-a e a violentou. Contudo, ele de fato se apaixonou por Diná, filha de Jacó, e procurou fazer de tudo para que ela correspondesse seu amor, falando-lhe com ternura. Por este motivo, foi pedir a seu pai Hamor: consegue-me esta jovem por esposa. Jacó soube que ele tinha desonrado sua filha Diná, mas como seus filhos estavam nos campos com os rebanhos, decidiu aguardar em silêncio até que voltassem. Então Hamor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó regressaram dos campos e ouvindo tudo o que ocorrera, indignaram-se e muitos se iraram, porquanto Siquém havia praticado um ato de extrema vergonha contra Israel, desonrando a filha de Jacó, atitude absolutamente ultrajante. Contudo, Hamor lhes ponderou desta maneira: meu filho Siquém enamorou-se da tua filha. Peço-te que a dê como esposa a ele. Aliai-vos a nós, vós darei vossas filhas a nós, e tomareis as nossas para vós. Ficareis conosco, e toda esta terra estará a vosso dispor. Podereis nela habitar, circular livremente, e nela vos estabelecer com suas propriedades. Então Siquém tomou a palavra e rogou ao pai e os irmãos de Diná: que eu encontre graça aos vossos olhos, e darei o que me pedirdes. Podeis impor uma elevada quantia, como preço e como dote. Eu pagarei tanto quanto pedirdes, mas dai-me essa jovem como esposa. Os filhos de Jacó, entretanto, por vingança, responderam de maneira mentirosa a Siquém e a seu pai Hamor, porquanto Siquém havia desonrado Diná, a irmã deles. Então eles alegaram: não podemos dar semelhante consentimento, entregar nossa irmã a um homem incircunciso, porque entre nós isso seria uma grande desonra. Não vos daremos nossa permissão, senão com uma condição: deveis tornai-vos como nós e circuncidar todos os vossos machos. Sendo assim, vos daremos nossas filhas e tomaremos as vossas para nós. Permaneceremos convosco e formaremos um só povo. Porém, se não nos ouvirdes acerca da circuncisão, tomaremos nossa filha e partiremos. Contudo, suas palavras agradaram a Hamor e a Siquém, filho de Hamor. O jovem não demorou em fazer tudo de acordo com o que for orientado, pois estava apaixonado pela filha de Jacó. Ora, ele era o mais considerado de toda a família. Hamor e seu filho Siquém foram à porta de sua cidade e anunciaram assim aos homens da cidade: estes homens estão bem intencionados, que permaneçam conosco na terra. Nela andem e comercializem livremente. Toda a nossa terra está, portanto, aberta para essas pessoas. Tomaremos suas filhas como esposas e lhes daremos nossas filhas. Todavia, esses homens não consentirão em ficar conosco a fim de nos tornarmos um só povo, senão com uma condição: é que todos os machos devem ser circuncidados, como eles próprios os são. Compreendi que todos os seus rebanhos, todos os outros animais e todos os seus bens passarão a ser nossos. Consintamos, pois, a fim de que permaneçam conosco. Hamor e seu filho Siquém foram atendidos por toda a população,
que os ouvia à porta da sua cidade. E todos os machos se fizeram circuncidar. A vingança traidora de Simeão e Levi. Quando eles convalesciam do ato da circuncisão, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tornaram cada um uma espada e seus homens e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram ao fio da espada Hamor e seu filho Siquém, e tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Chegaram então os outros filhos de Jacó e passaram pelos corpos. Saquearam toda a cidade, pois ali sua irmã havia sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois, dos jumentos e de tudo o que havia valor na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças e saquearam todos os bens e tudo o que havia nas casas. Então Jacó repreendeu Simeão e Levi. Vós me arruinardes, tornando-me odioso diante de todos os povos dessa região, os cananeus e os ferezeus. Somos poucos, e se eles reunirem suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos exterminados. Entretanto, eles replicaram: é certo então que alguém trate nossa irmã como uma prostituta qualquer? Jacó volta a Betel, casa de Deus. Capítulo 35. Eis que Deus falou a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Em Betel erguerás um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença do teu irmão Esaú. Jacó ordenou a sua família e a todos que estavam com ele: lançai fora todos os deuses estrangeiros que estão no meio de vós, purificai-vos e mudai vossas roupas. Portanto, partamos e subamos a Betel, casa de Deus. Aí farei um altar ao Deus que me ouviu quando eu estava em profunda angústia e me socorreu na viagem que fiz. Então o povo entregou a Jacó todas as imagens dos deuses estrangeiros que possuíam e os amuletos que usavam nas orelhas como brincos. E Jacó os enterrou ao pé de um grande carvalho sagrado que fica perto de Siquém. Eles levantaram um acampamento e, enquanto partiam, Deus fez-se abater sobre os moradores de todas as cidades vizinhas um medo terrível. Por isso, eles não se atreveram em perseguir Jacó e a sua caravana. Assim, Jacó e todos os com que ele estavam chegaram à Luz, cidade que também ficou conhecida com o nome de Betel, e que se situa na terra de Canaã. Lá Jacó construiu um altar e colocou o nome do lugar de El-Betel, o Deus de Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo com medo de seu irmão. Então morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada abaixo de Betel, sobre o carvalho sagrado que fica no sul de Betel, que passou a ser chamado de Alon-Bacute, Carvalho das Lágrimas. Deus apareceu ainda a Jacó quando este regressava a Padã-Arã e o abençoou. Então Deus lhe declarou: teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó. Teu nome doravante será Israel, tanto que é chamado de Israel até hoje. Deus afirmou a Jacó: eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e uma assembleia de nações nascerão de ti, reis e reis estarão entre os teus incontáveis descendentes. Eu te dou a terra que dei a Abraão e a Isaque. Darei toda esta região a ti e à tua posteridade depois de ti. E quando terminou de profetizar, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Então Jacó escolheu uma pedra
e a colocou como coluna no lugar em que Deus lhe falara, e derramou vinho e azeite sobre ela, como uma oferta de libação. E passou a chamar Betel, o lugar onde Deus tinha falado com ele. A morte de Raquel. Jacó e sua família partiram de Betel, e quando faltava uma pequena distância para chegar a Éfrata, Raquel começou a dar à luz, em meio a dores além do normal, e o parto foi muito difícil. E quando padecia, tentando dar à luz, a parteira encorajou: "Não temas, um filho saudável terás." No momento em que estava prestes a deixar esta vida, porque estava morrendo, deu a seu filho o nome de Benoni, filho da minha aflição. Entretanto, Jacó chamou de Benjamim, filho próspero. Assim, morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Éfrata, que em nossos dias se chama Belém. Jacó erigiu uma estrela sobre o túmulo. É conhecido marco do túmulo de Raquel, que existe até hoje. Depois Israel partiu dali e armou o seu acampamento diante de Midgal-Eder, a torre de vigia do rebanho. Os filhos de Jacó. No tempo em que Israel habitava naquela região, Ruben teve relações sexuais com Bila, concubina de seu pai. Assim que Israel soube disso, ficou muito irado. Ora, os filhos de Jacó foram em número de 12. Os filhos com Lia: Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Filhos com Raquel: José e Benjamim. Os filhos com Bila, serva de Raquel: Dan e Naphtali. Os filhos de Zilpa, serva de Lia: Gade e Azer. Estes, portanto, foram os filhos de Jacó, nascidos em Padã Arã. A morte de Isaque. Mais tarde, Jacó foi morar junto a seu pai Isaque, em Manré, próximo a Kiriat Arba, também chamado de Hebrom, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos e expirou. Ele morreu e reuniu-se à sua parentela no mundo dos mortos. Idoso e farto de dias, seus filhos Esaú e Jacó cuidaram de seu sepultamento. Capítulo 36. Essa é a história da família de Esaú, também chamado de Edom. Esaú tomou suas mulheres entre os filhos de Canaã: Ada, filha de Elon, o Hitita, e Olibama, filha de Aná, e neta de Zibeão, o Eveu. E da mesma forma, Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada gerou para Esaú Elifaz, Basemate gerou Reuel, Olibama gerou Jeus, Jalão e Corá. Estes, portanto, foram os filhos de Esaú, que lhe nasceram em Canaã. Esaú tomou suas esposas, seus filhos e suas filhas, todas as pessoas de sua casa e seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que haviam conquistado em Canaã, e partiu para outras terras, para longe de seu irmão Jacó. Os bens que ambos haviam acumulado eram tantos que já não podiam morar próximos, porquanto as terras em que habitavam não conseguiam produzir o suficiente para sustentar todas as pessoas e seus muitos rebanhos. Por este motivo, Esaú, também chamado de Edom, estabeleceu-se nos montes de Seir. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edonitas, nos montes de Seir. Eis, portanto, os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, esposa de Esaú, e Reuel, filho de Basemate, esposa de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temá, Omar, Zefou,
Gaetã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timna, que lhe deu um filho chamado Ameleque. Foram estes os netos de Ada, esposa de Esaú. Eis os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram estes os netos de Basemate, esposa de Esaú. Eis os filhos de Olibama, esposa de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú: Jeús, Jalão e Corá. Eis os chefes dentre os descendentes de Esaú: os filhos de Elifaz, primogênito de Esaú, Temá, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã e Ameleque. Foram estes os chefes dos descendentes de Elifaz, na terra de Edom. Eram, pois, netos de Ada. E eis os filhos de Reuel, filho de Esaú: os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram estes os chefes descendentes de Reuel, em Edom, netos de Basemate, esposa de Esaú. E eis que os filhos de Olibama, esposa de Esaú, os chefes Reu, Jalão e Corá. Foram esses os chefes descendentes de Olibama, esposa de Esaú, filha de Aná. Estes foram os filhos de Esaú, que é Edom, e essas foram todas as tribos que dele descenderam. Os descendentes de Seir. Eis os filhos de Seir: o Oreu, que moravam na região naquela época: Lotã, Sobal, Sibeão e Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Estes descendentes de Seir foram os chefes das tribos dos homens no território de Edom. Lotã foi pai de grupos de família de Ori e Remã. Timná era irmã de Lotã. Estes foram os filhos de Sobal: Alvã, Manate, Ebal, Sefon e Onã. Eis os descendentes de Zibeão: Aia e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes das águas quentes no deserto, quando apacentavam os jumentos do rebanho de seu pai Zibeão. Estes foram os filhos de Aná: Dizon e Aolibama, a filha de Aná. Eis os filhos de Dizon: Rendã, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ézer: Bilã, Zavã e Acã. Eis os descendentes de Dizã: Uz e Arã. Estes foram, portanto, os chefes das tribos dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Estes foram os chefes dos Oreus, conforme as divisões de seus clãs por toda a região do Seir. Os reis e os chefes tribais de Edom. Eis os reis que reinaram sobre as terras de Edom, antes que houvesse a intuição de um rei para dirigir os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade era conhecida pelo nome de Dinabá. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Jobabe morreu, e Uzã, da região dos Temanitas, foi o seu sucessor. Então Uzã morreu, e Hadade, filho de Bedade, que tinha vencido os midianitas na terra de Moabe, foi seu sucessor. Sua cidade era chamada de Avite. Hadade morreu, e Sanlá, de Masreca, foi seu sucessor. Sanlá morreu, e Saul, de Reobote, nas profundidades do Eufrates, o rio, reinou em seu lugar. Saul morreu, e Baal-Hanã, filho de Aquibor, foi o seu sucessor. Baal-Hanã foi de Aquibor,
morreu e Hadar governou em seu lugar. Sua cidade chamava-se Paú, e o nome de sua esposa era Metabel, filha de Matred, neta de Mesabe. Eis os nomes dos chefes que descenderam de Esaú, segundo seus nomes, clãs, regiões onde viviam cada uma de suas tribos: Dimná, Alva, Getete, Aolibama, Elã, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Gadiel e Herã. Foram esses os chefes de Edom. Cada um deles estabeleceu-se num território da terra que ocuparam. Esaú, portanto, é o progenitor dos Edonitas.